Salve galerinha do Lego Invest, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem. E hoje eu queria comentar com vocês sobre endividamento. Nós descobrimos que aqui no Brasil a gente tem uma cidade onde que praticamente todo mundo, ou grande maioria, está endividado. Não sei se vocês já viram essa reportagem, mas vamos falar sobre ela um pouquinho e essa questão também de toda hora a gente vê alguém ou índices altos de endividamento e possíveis causas, né, que as pessoas estão entrando nesse endividamento. Então, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e bora pro conteúdo. Galera, temos aqui o vídeo Dinheiro Rápido, a dívida que atinge 50% da população. Só por este título aqui a gente já pode tirar algumas coisas aqui. Se 50% da população de Salvador está endividada, então a gente pensa que essas pessoas não têm acesso a um crédito. Aqui a gente olha até uma loja que é similar a um Casas Bahia ou algo do tipo. Então a gente pensa assim, poxa, peraí, então essa loja vende móveis e as pessoas não estão pagando? É uma possibilidade. Mas será que é uma taxa de juros ok ou uma taxa de juros super elevada que essas lojas oferecem? Bom, vamos assistir o iniciozinho do vídeo e vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Bom dia, senhor. Estão liberando até 5 mil horas de crédito. Então, olha lá, a primeira frase que a mulher solta: estamos liberando até 5 mil reais de crédito. Vamos lá, a média hoje em dia, vocês podem até pesquisar para confirmar, o brasileiro ganha em média 2.500. Se você libera o dobro disso para a pessoa, 2.500 incluindo água, luz, condomínio, financiamento de casa, o que for, né? Gastos como alimentação e tudo mais. Então você não é que você compromete metade desse salário, né? Uma média nacional, você compromete o dobro desse salário. Então como é que você vai comprometer falando para o pessoal, você ganha 2.500, eu te dou mais 2.500, sendo que você teria que pagar duas vezes o seu trabalho, né? 2 meses do seu trabalho para pagar essa dívida. Então, como é que você vai quitar essa dívida? Ah, não, a gente parcela aqui em 20 vezes de R$ 200. Então, isso seria só para pagar, né, a conta, fora os juros, que provavelmente é abusivo todo mês. E por que será que essas pessoas aceitam esse empréstimo rápido sabendo que esse crédito vai vir com um juros abusivo? Fica aí a reflexão. Mas aqui não é, aqui é cobrança, porque eu estou devendo os 4 mil reais. Metade da população de Salvador está com o nome sujo. A cidade tem 2,5 milhões de habitantes e mais de 1 milhão deles deve algo a alguém. O problema é que não é só o endividamento, é o endividamento num país de baixos salários. Mas o que está por trás desse índice tão alto? A gente foi às ruas, conseguiu dados inéditos. Vamos voltar esse pedacinho aqui. Tão alto. A gente foi às ruas, conseguiu dados inéditos. Vamos olhar aqui, ó. Número de inadimplentes, né? Vai aumentando de tempos em tempos, né? A gente vê ali que o valor também total chega ao que eu estou vendo ali, não sei se é o valor por pessoa, é 6 milhões, assim. Ah, tá, provavelmente é na média geral do Serasa. Então a média de inadimplente é 5 mil por pessoa. Ticket médio de dívida 1.600, aproximadamente um salário mínimo. Então a gente vê que a fonte vinda do Serasa. Inéditos. Entrevistou gente envolvida no assunto para entender o que fez de Salvador uma cidade de endividados e o mercado paralelo que se beneficia disso. Aqui no Brasil, esse moderno instrumento de compras surgiu há 35 anos. Hoje, cerca de 10 milhões de brasileiros usam o cartão na hora de fazer as compras. O consumidor compra sem dinheiro e tem de 35 a 40 dias para pagar. Mas se o cartão facilita na hora de fazer as compras, ele também pode trazer muita dor de cabeça ao consumidor. Isso com certeza. Se você usa o cartão de crédito como uma extensão do seu salário onde que você não tem esse dinheiro ainda, com certeza ele vai se tornar um vilão. Pensa, se você ganha 2.000 reais que seja, e você tem mais 2.000 de crédito, então você pensa, passou os 2.000, vou ter que pagar todo o meu salário. Mas e o mês seguinte?
Porque se você passou 2.000 e pagou tudo, lembrando que conta de água, luz, essas contas básicas não é possível pagar no cartão de crédito. Então, você já entra um mês devendo. Se você literalmente pagou o seu salário, toda a dívida que você tinha no cartão, você não consegue fazer mais nada. Porque, por consequência, você vai ter que gastar o cartão de novo para passar um mês. E quando chegar no outro mês, será que você conseguiu abaixar dos 2.000 para menos, para sobrar alguma coisa? Ou não? Né? Que aí você entra numa dívida rotativa e é ruim para todos os lados, que pessoa endividada não consegue crédito, não compra, não faz a economia girar. Então, o ideal é que você use menos ainda o seu cartão de crédito. De novo, só compre se você tiver esse dinheiro. Caso você não tenha esse dinheiro, não utilize o dinheiro que você não teria para pagar à vista. Ah, mas eu estou precisando agora, é uma emergência. Perfeito, você precisa usar para uma emergência, tenta parcelar o máximo que você conseguir sem juros, né? Se você conseguir um desconto, pensa, será que não vale a pena eu juntar esse dinheiro? Ah, mas não dá para esperar no momento. Perfeito. Então você passa no cartão e se controle para que você não extrapole nada além das dívidas que você pode arcar com uma parcela de cartão, para você não entrar nesse índice de endividamento do Serasa. Ele não deve fazer os pagamentos com atraso. Do contrário, vai pagar juros muito altos, em média de 20% ao mês. E é mesmo, se você olhar aí, esses bancos digitais, eles facilitam muito o crédito. Porém, se vocês forem olhar, deve ser de 20 a bem mais a porcentagem ao mês, né? Nem ao ano. O ano, se você colocar no CDB, no Tesouro Direto, você tem 15% ou 12%, né? Está diminuindo aproximadamente ao ano. Você vai pagar 20% ao mês. É muito absurdo essa diferença de juros que você paga ou recebe. Aqui é o do Serasa, indicando, me comunicando que o PicPay me colocou no Serasa. Tentaram falar com você, mas não consegue. Aí manda ligar para o 55. Aí não consegue falar porque eu não atendo, na realidade, né? E é aquilo, se você não tem como pagar, porque a gente vai atender. Às vezes aparece alguma promoção, né? Esse limpa o nome, esses feirões para limpar o nome, feirão Serasa. Então, às vezes compensa. Se você atender, é claro, você tem que atender. Se você ouvir uma boa oferta, fala assim, eu consigo, né? Tem como a gente ajustar um valor, entrar num acordo, né? É melhor você receber alguma coisa do que nada, porque eu não tenho esse dinheiro para pagar. E aquilo, se você não tiver como, é aquilo. Melhor você botar comida na mesa do que você, né, pagar uma dívida. Mas é aquilo, galera. A gente sempre fala a famosa frase: pobre só tem um nome, então tomem sempre cuidado. Se você já está, né, está tirando seu sono, tenta se organizar, né, ver se alguém já passou por isso no seu ciclo familiar ou de amigos e já saiu dessa dívida. Porque você se manter em dívida é você perder noites de sono, é você ficar preocupado e não saber como pagar. A gente já viu aqui na história desse canal um casal que entrou em dívida também e acabou, né, tendo que se virar de um jeito ou de outro por causa de empreendimentos errados, negócios errados, e não se sabe muito bem. Então a gente vê que endividar-se num país em que você não consegue aumentar tanto seu salário, a gente vê que é muito fácil você ter acesso a 5 mil reais de crédito. Porém, não é fácil você ganhar 5 mil reais. Quando você ganha 5 mil reais, provavelmente você já está num patamar muito acima da média brasileira. 10 piorou. Então a gente vê que não é tão fácil assim você conseguir 5 mil reais para utilizar como um padrão de vida, assim, eu tô ganhando facilmente 5 mil fazendo 2, 3 trabalhos. E olha lá, você está sacrificando muito sua vida para fazer 5 mil, que nem sempre vem limpo, porque você tem que fazer os diversos descontos. Então, o que coloca as pessoas nisso? É por egoísmo, no sentido de, eu vi um iPhone e quero comprar? Ou essas pessoas estão fazendo isso porque elas têm real necessidade? Eu já assisti esse vídeo antes e tem relatos aqui em que tem problemas de família.
as pessoas precisam voltar a morar com os pais e ajudar. Acaba acontecendo um imprevisto e elas têm que arcar com as despesas de casa ou ajudar, né? Então é aquilo, R$ 1.500, galera, dependendo do lugar onde você vive, não dá para nada. Então você vê uma oferta dessa em que é possível, né, você chegar lá e fazer um acordo em que você consiga, principalmente carnê, né? Você chega num lugar, você passa no carnê, vai pagar 2 vezes o que você for comprar, porém eles te liberam. Que às vezes sua geladeira estraga, você está com o nome sujo, ninguém quer te liberar crédito. Então as pessoas recorrem às vezes a ter que pagar o dobro do valor de alguma coisa só para terem acesso a essas coisas. Então a gente infelizmente tem casos assim. Então há casos sim, imagino que as pessoas se endividem, como a gente já comentou aqui também, familiar endivida por causa de iPhone ou coisas do tipo, mas também tem pessoas que acabam se endividando por má gestão do seu próprio patrimônio, como o casal que a gente comentou aqui, e outras pessoas por acasos da vida, né? Então essa questão de endividamento também é importante, não adianta a gente falar somente de investimentos, investe aqui ou ali, porque tem gente que ainda está tentando sair do primeiro degrau, que é se educar financeiramente para não se enrolar. A partir desse momento, você consegue pensar em guardar algum dinheiro. E outros que estão um passo atrás, em que elas já se enrolaram, elas precisam voltar a estaca zero para poder progredir. Então, sempre trazendo esse alerta aqui para vocês, de histórias que eu gostaria que fossem bem menos, né? Mas infelizmente acaba se tornando cada vez mais real e cotidiano no Brasil, de pessoas que acabam se endividando. Então, galera, pensem muito bem antes de contrair qualquer dívida, né? Pensem muito bem se é para algo útil ou não. Busquem, né, diversas alternativas e estudem a melhor alternativa antes de poder se endividar. Bom, fico por aqui. Quem quiser terminar de assistir o vídeo, é muito bacana, né? Jornal Correio, então é uma matéria muito bacana, vale a pena. Segue lá o canal também, há vídeos sempre bacanas para vocês assistirem. Forte abraço e até o próximo vídeo.